Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou apresentar 21 itens de meus estudos referente ao direito processual civil sobre o assunto dos prazos. Conceitos e características sobre os prazos processuais. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, serão computados somente os dias úteis. O prazo nunca pode se iniciar em dia que não haja expediente forense, de forma que o início da contagem do prazo, nesse caso, será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Os prazos podem ser fixados em minutos, como na sustentação oral, dias, por exemplo, nos prazos recursais, meses, por exemplo, para pagamento de uma prestação, ou anos, como no caso de paralisação de processo. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte será de 5 dias. Para que sejam evitadas intempestividades de atos processuais, a Lei Processual Civil prevê prazos específicos para sua prática, cabendo às partes e ao juízo atentar para tais previsões. Conceitos e características dos atos processuais. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 da manhã às 8 horas da noite. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário, até as 24 horas do último dia do prazo. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem, pela superveniência delas, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. O juiz e as partes poderão acordar a respeito dos atos e procedimentos processuais, podendo alterar o trâmite do processo. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir. Quando o advogado que postular em causa própria não comunicar sua mudança de endereço ao juízo, poderá ser intimado por meio eletrônico. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Considera-se dia do começo do prazo processual a data adjuntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação ou a intimação for pelo correio, a data adjuntada aos autos do mandado cumprido quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, e a data da ocorrência da citação ou da intimação quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe da secretaria. Perda da faculdade processual. No curso de ação de indenização por danos materiais, a perda de faculdade processual em razão de seu não exercício no momento oportuno consiste em preclusão temporal. Prazos no processo civil via eletrônica. Quando a citação se der por via eletrônica, o prazo para a prática do ato processual terá início no dia útil seguinte à consulta ao teor da citação. Vejamos agora um caso hipotético de prazos no processo civil pela via eletrônica. Um credor de obrigação contratual propôs ação de cobrança em face dos 3 devedores solidários, o que deu aso à instauração de processo eletrônico. Validamente citados, os réus constituíram advogados diferentes, pertencentes a escritórios de advocacia distintos, tendo cada qual, então, ofertado a sua peça contestatória. Encerrada a fase instrutória e proferida a sentença, em que se julgava procedente o pleito autoral, o prazo de que os demandados dispõem para interpor recurso de apelação é um prazo simples, pois o processo foi instruído de forma eletrônica. Da citação processual. Alberto Roberto tornou-se réu em uma ação de cobrança de nota promissória. Ficou sabendo por um escrevente do cartório, procurou um advogado e, antes mesmo de ser citado, contestou o feito. Essa contestação será considerada tempestiva, sem necessidade de reiteração do ato, após a citação de Alberto Roberto. Artigo 226 do Código de Processo Civil de 2015. O juiz proferirá os despachos no prazo de 5 dias,
as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e as sentenças no prazo de 30 dias. Por hoje é isso, bons estudos e até o próximo vídeo.